Oi! Opa! Tá ao vivo? Tá ao vivo? Como? Já tá ao vivo! Só tomar minha água aqui, peraí, não vi. Bom dia! Bom dia, bom dia! É que eu tava lendo a minha leitura matinal aqui, eu nem vi que tava ao vivo. E eu tava bebendo meu chá para ficar um pouquinho mais calmo. Ah, eu tava lendo para aprender a ficar calmo. Ó, Bom esse livro aqui é dia! muito bom. Como Esse chama? livro é muito bom para aprender a ficar calmo. Nossa, Memórias de uma paciência? Memória de um paciente. De um paciente. Ah, que legal. Memória de um doutor Panaceia, ó. Quem não Aí, tem, ó. ele, eu vi uma coisa muito igual dele pra gente. Viu? O nariz. O nariz, né? Igualzinho, né? Falar em nariz, eu tirar o nariz aqui, ó. Agora sim a gente tá normal. Eu sempre fui normal. Ô, Kaique, bom dia para você, bom dia para quem está assistindo, está começando a assistir a nossa live. Obrigado por ter aceito esse convite para a gente bater um papinho um pouco mais, falar um pouquinho mais do Mensageiro da Alegria. E o prazer é meu tê-lo aqui com você aqui. Prazer é todo meu. Desde já, meu muito obrigado pelo convite, por podermos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Para nós do Mensageiros da Alegria, é sempre uma gentileza podermos ouvir outras histórias e também podemos falar um pouquinho da nossa história. Ó, antes do pessoal achar que o meu estômago tá latindo, é minha assessora, tá? Que tá aqui, ó, latindo aqui, ó. Aqui em casa também. Se aparecer latido é porque tem uns dois aqui latindo. Ok, tudo bem com você? Tudo Como tem passado a bem, semana? graças Correria? a Deus. Demais, demais, demais. Ontem eu fiz 29 aninhos, né? Então eu tô ficando mais velho. Ó, Então por isso. parabéns, viu? Parabéns. Obrigado. Sou você ainda mais. Possa vir muitos anos de vida aí. Eu que agradeço pelo carinho. Kaique, conta um pouquinho pro pessoal pra gente começar o nosso bate-papo. Como você surgiu na palhaçaria? Você caiu de Olha, paraquedas? eu, eu faço parte, eu faço humanização, né? A questão da palhaçaria hospitalar há 14 anos. Né, há 14 anos atrás, eu era uma pessoa muito tímida, muito reprimida, não conseguia nem dar oi direito. E eu lembro que eu estava mexendo na rede social e eu vi sobre essa questão de voluntariado hospitalar. E isso me chamou muita atenção, né, pela questão da solidariedade, do amor ao próximo, etc e tal, e também por a questão do desenvolvimento, né, do corpo, da fala, etc. E aí eu falei, não, é isso que eu quero. E entrei num grupo aqui da cidade e comecei a desenvolver a questão humanitária e hospitalar. Quando eu entrei, eu lembro até hoje que quando eu entrei no grupo, como eu era muito tímido,
eu usava um fantoche, né? Eu tive um recurso que, para mim, as pessoas não se retratar direto a mim, eu me caracterizava normalmente, mas eu usava um fantoche. Então, eu comecei a me capacitar para que as pessoas não falassem comigo, mas falassem diretamente com o fantoche. E aí, aquilo, eu fiquei durante 2 anos com esse fantoche, só que eu falei, aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso também a me soltar, né? Porque eu também sou um voluntário. E aí eu comecei a perder a timidez, a perder a vergonha, e aí comecei a executar o meu projeto também individual. Olha lá o fantoche, é verdade. Então hoje eu sou humanitário, palhaço hospitalário faz 14 anos. Olha, Quando eu entrei com voluntariado, hoje eu vivo disso, hoje é o meu trabalho. legal. Você falou que você era tímido. Por que será que toda pessoa que vai começar a fazer a palhaçaria é tímido? Eu também, quando eu comecei em 2013, eu era completamente tímido. Eu ia comprar no açougue, na padaria, assim, eu pedia pão assim, com a cabeça baixa, assim, não encarava o banho das pessoas. Por que será que as pessoas, quando entram na palhaçaria, é tímido? Eu também não. A minha timidez era tanta, tanta. Eu lembro até hoje que, bem no início da minha visitação, eu entrei dentro de um quarto, eu tive que nem eu falo que é a síndrome do Chaves. Eu entrei dentro do quarto, eu travei, que eu não conseguia falar, não conseguia me mexer, não conseguia nada de tanta timidez que eu tinha. Mas tudo isso foi muito bom para mim procurar me capacitar. Mas eu entrei mesmo pela questão de perder a timidez, porque eu queria perder aquilo era muito ruim para mim. E aí, hoje eu perdi demais, né? Hoje eu já falo pelas paredes. E tipo, quando a gente começa, eu não sei você, mas eu quando eu comecei a fazer a palhaçaria, é tipo quando a gente era tímido, assim, a gente tipo se esconde através do palhaço, né? Tudo que a gente é tímido, a gente não tem vontade de fazer, aí com o palhaço, né, aí a vontade aumenta mais ainda, né? É porque, queira ou não, o palhaço é um personagem, né? A gente, quando a gente coloca o nariz, você se torna o personagem. Então, às vezes, tudo aquilo que você não consegue fazer de cara limpa, com o palhaço, já era, perdeu. Você se solta que é uma beleza. Então, por isso que, claro, tem que ter as suas limitações, né? Pela questão humanitária, a gente precisa ter limites, mas pela questão integrativa, a gente usa de todas as formas que a gente não usaria de cara limpa. É, a doutora Bonitinha tá falando, isso é o perfil nosso, porque sou tímida também. Cheguei a fazer teatro para ajudar. Eu também fiz teatro para ajudar também minha timidez também. Eu lembro quando eu fui fazer teatro, Eu, não, a minha primeira aula, o professor me colocou já para fazer uma peça já. não, Falei, aí é tipo assim, ou vai, né? ou vai. Ô, Kaique, e conta um pouquinho do Mensageiro da Alegria. Por que esse nome, Mensageiros da Alegria? E como surgiu os Mensageiros da Alegria? Então, como eu disse para vocês, eu sou humanizador, né, palhaço há 14 anos, e há 4 anos atrás eu saí desse projeto que eu participava e eu entrei num estado muito de depressão, né? Eu tive assim, uma crise muito forte de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, essas coisas. E eu fiquei durante 3 dias dentro do meu quarto, sem conversar, sem sair, sem nada. E no terceiro dia que eu estava no meu quarto, eu recebi a visita de que hoje essa pessoa, ele é até um dos líderes nossos dentro do Mensageiros. E aí eu recebi essa visita dele e ele falou assim, olha, Kaique, essa vocação que você nasceu, poucos nasceram. Né? Por que você não continua? Vai em frente, cria seu grupo, monta o seu projeto e vai. Jesus, ele, com certeza, um dos seus mandamentos é amar o próximo e o que a gente faz é amor, e espalha amor assim, de uma forma 24 horas. E aí eu falei assim, mas jamais que eu vou conseguir,
Porque aqui na nossa região, né, para você entrar dentro de um hospital, você precisa fazer toda uma parte de licitação, você passa por aprovação, aquela parte mais burocrática. E aí eu falei, não, isso aí jamais vai acontecer. E aí ele falou assim, mas continua, acredita em você. E quando eu saí desse outro grupo, né, eu liderava, eu era um dos líderes, etc e tal, mas eu saía assim sozinho, isso era o que eu queria, etc e tal. Então eu não tinha ninguém, e eu também não queria ninguém de outra participação, porque eu acho que isso é maturidade, né? A gente saber a hora de você parar e também o projeto afim continuar de quem quer que seja. E aí eu falei, vou tentar. Montei toda a parte licitatória, a parte de licitação, e mandei para 2 hospitais aqui na nossa cidade, que é Santa Casa de Tupi Paulista e Santa Casa aqui de Dracena. Só que eu montei todo o projeto e eu ainda não tinha ninguém. A única pessoa que eu tinha que falou assim, se você começar, eu tô junto, é esse moço que me visitou quando eu estava mal. E aí, montei todo o projeto e mandei. Aqui, basicamente, para uma aprovação de Santa Casa liberar, demora aí um ano, 2 anos para se liberar. Com 2 semanas, eu recebi a ligação de uma das Santa Casas falando assim, pode vir aqui que a gente quer conversar com vocês. E aí eu fui, assim, nessa mesma semana que eu fui, num sábado, a gente já estava fazendo visitação. Peguei aí 5 pessoas esporádicas de uma forma que eu conhecia assim, de vista e fomos. Comecei a fazer a visitação num sábado na Santa Casa de Tupi. Quando foi na outra semana, a Santa Casa de Dracena me ligou também querendo uma reunião para a gente fazer a visitação. E aí eu comecei com 5 ou 6 pessoas fazer a visitação hospitalar em Tupi Paulista e em Dracena. O meu maior foco, e isso sempre foi o meu maior motivo, é que eu nasci para isso, né? E quando eu me deparei com essa pausa da minha vida, foi aí que eu entrei no estado depressivo, porque eu não tinha mais isso, eu não fazia mais isso. E aí foi o maior alarme que eu tive de falar, nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer todos os dias da minha vida. E aí eu iniciei o projeto dos Mensageiros da Alegria em 2019, em dia 27 de agosto de 2019. Dia 27 de agosto agora a gente faz 4 anos. E aí eu iniciei o projeto dos Mensageiros com 6 pessoas. Só que eu queria algo a mais, né? Eu queria... aquilo me despertava algo a mais, porque eu sempre tive o pensamento que a questão humanitária, ela é qualquer lugar. Não só dentro do hospital. A humanização você pode fazer em qualquer ambiente. Eu sempre tive esse pensamento comigo. E aí eu comecei a iniciar o projeto. A gente começou, como a gente era um grupo pequeno, a gente fazia visitação os mesmos todo final de semana. Então, essas 6 pessoas, a gente chegou a fazer durante 2 meses, por exemplo, todo final de semana. E aí, em outubro de 2019, a gente fez a nossa primeira seletiva. Eu lembro até hoje, que a gente tinha 80, a gente teve 82 inscrições, 82, 83 inscrições para a seletiva. Dos 82, foram para a seleção 35. Na seleção, ficaram 20 e pouquinhas pessoas. E iniciaram, junto com os 6, 15 pessoas, por exemplo, por aí. E aí, a gente iniciou o projeto, a questão de escala, etc e tal. Só que aí veio a pandemia, né? Isso foi em 2019, em 2020 entrou a pandemia. A gente iniciou em outubro, a gente parou em dezembro por causa das festas de ano, em 2020 vem. E aí a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Com pandemia, a gente, claro, recebemos a notificação que a gente não poderia entrar dentro do hospital. A gente fez uma reunião online, né? E falei, e agora? O que a gente faz? Ou a gente continua, ou a gente para. E aí, na reunião, os meninos falaram, aí um dos meninos falaram assim, vamos continuar. E aí a gente teve a ideia de 2 vertentes que a gente iniciou na pandemia. Uma, que foi as visitas
na calçada e as visitas online. Nós chegamos a fazer 53 visitas em calçada de Santa Casa no período da pandemia. E a gente chegou a fazer várias visitas online. Os profissionais da saúde pegavam um tablet, entrava dentro dos ambientes dentro da Santa Casa e a gente fazia essas visitas para o paciente. Ou às vezes até mesmo algum acompanhante que podia entrar, e aí a gente fazia a visita. Só que aí a gente viu que a gente precisava de algo a mais. A gente sentia essa necessidade de ajudar algo a mais, né? E aí a gente abriu o projeto assistencial. Então hoje nós somos um grupo hospitalar e um grupo assistencial. Nós somos um grupo de humanização hospitalar e assistencial. Hoje, na questão assistencial, a gente atende moradores de rua, a gente atende famílias em vulnerabilidade, são 50 famílias que são assistidas mensalmente. Nós também atendemos a questão carcerária, só que nós não atendemos a questão da detenção. A gente atende os funcionários, o corpo funcional, né? Na nossa região, são 49 unidades prisionais e a gente viu a grande necessidade pelos funcionários ter muito índice de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, a gente trabalha a risoterapia, o projeto motivacional, junto com as unidades prisionais. E também a gente desenvolve ações sociais. Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Todas essas ações a gente também. E também a área da educação, né? Nós atendemos as escolas, projetos sociais. A gente também atende a questão de palestras, doação de sangue, doação de medula, isso. Então, hoje, o projeto, vamos colocar isso, seguindo depois de 4 anos, nós atendemos 4 cidades. A gente atua na Santa Casa de Dracena, Santa Casa de Tupi, Santa Casa de Junqueira e pronto atendimento de Panorama. Hoje o grupo, nós somos em 92 voluntários, né? Nós atuamos em 92 voluntários, nós temos uma equipe de liderança com 18 líderes, esses 18 líderes coordenam esses grupos, né? Porque a gente trabalha por escala. Todos os sábados e todos os domingos, os hospitais aqui da nossa região recebem o nosso grupo, né? Então, é feito escalas aí de 7, 8 pessoas, e aí hoje eu trabalho mais a questão administrativa, a questão fora do hospital e também a questão de coordenação. Legal, legal, legal. E como que eu fiz esse negócio? Me interessou o negócio ação na calçada quando chegou a pandemia? Conta um pouquinho mais para o pessoal. Como funcionava essa ação na calçada? Então, como a gente ficou proibido de entrar dentro do hospital, a gente começou a montar ações externas. Então, a gente colocava lá, a gente tem um grupo em rede social, a gente colocava lá no grupo, a gente montava um tema, por exemplo, uma vez a gente fez a ação do guarda-chuva. O que era a ação do guarda-chuva? A gente foi em 15 ou 20 doutores e cada um levou um guarda-chuva colorido. Então a gente mandava um convite para os profissionais da saúde dentro da Santa Casa, falava, ó, no dia tal, no horário tal, nós vamos estar aí na frente. Então, todos os profissionais da saúde saíam para fora, ficava ali numa distância determinada, respeitando as medidas de segurança, a gente ficava um pouco mais distante, e aí a gente montava músicas, uma mensagem motivacional, levava uma lembrancinha, né? Eu lembro até hoje que uma das nossas ações, a gente chegou a levar um Fusca vermelho. Oi. A gente entrou com um Fusca vermelho. A gente chegou a levar motoca de criança. Então a gente ficava ali um tempo limite de 20 minutos, 15 minutos, porque a gente fazia as visitas no pico da pandemia mesmo, né? Então, enquanto as pessoas... Tanto que teve, na época de muita infecção, um período muito de contaminação, a gente chegou aí todos de máscara, todos de luva, né? Eu lembro que até hoje tinha doutores naquela época que, pelo período de contaminação, colocava 2, 3 luvas na mesma mão, mas ia. Então a gente chegou a fazer assim, e era incrível
ver no olhar das pessoas quando a gente chegava lá. E também era muito triste de ver o olhar cansado dos profissionais de saúde, né? E quando a gente chegava ali, a questão de renovação de força para eles era incrível, tanto para nós quanto para eles. Então, também o pessoal que estava entrando no hospital também para visitar algum paciente também pegava vocês também na calçada também, né? Então, isso foi em 2022, acho que 2021, no final de 2021, chegou-se a liberar um pouco das visitas, né? Então aí alguns viam, a gente teve uma liberação no final do ano, tal. Então era muito raro de se ver acompanhante, porque, por exemplo, aqui na nossa cidade chegou a ter dias que morria 10, 12 pessoas por Covid. Então, enquanto estava tendo todo esse alarde, a gente ia lá e fazia essa visitação. Entendeu? Então, era algo muito, muito renovador para nós. Né? Eu cheguei a ser convidado para entrar dentro da UTI Covid. Né? Eu fiz uma visitação dentro da UTI Covid no segundo pico da pandemia. E isso marcou a minha vida de uma forma assim absurda. Né? Então, foram períodos que confirmou para nós a nossa vocação. Né? Confirmou para nós que nós nascemos para ser o voluntário humanizador e também nascemos para levar a alegria através do palhaço. Mas deve ser gratificante também quando você está lá, ver o solinho do pessoal da enfermagem, tá só olhando para você, igual você falou, tipo, renova as forças deles também, né? Sim, eu acho que eu sempre, em todos os nossos treinamentos ou encontros, eu sempre costumo dizer para o nosso pessoal, quando a gente se torna voluntário, né, quando a gente se torna um doutor ou uma doutora, é muito mais para nós recebermos do que fazermos. Eu penso sempre assim, porque quando você faz para o próximo, você acaba recebendo. Você acaba recebendo empatia, você acaba recebendo amor, você acaba recebendo força. Isso é sempre a minha maior motivação de vida. Né? Claro que eu não vou lá para receber, não é isso. Mas é uma consequência. Né? Eu entrei dentro de eu fundei um grupo com uma questão emocional muito forte para mim. E isso mostra que mudou a minha vida. Né? Então, tudo que a gente faz ao próximo, isso acaba mudando para você mesmo. Eu tenho vários relatos de voluntários nossos que mudou a vida deles. A partir do momento que eles entraram dentro do Mensageiros da Alegria, mudaram. Né? Tanto que quando eu comecei a fazer a cara do grupo, né? O nome, a logo, toda essa questão, por que eu coloquei Mensageiros da Alegria? Né? A gente precisa ter o da alegria, né? Porque todos os grupos voluntários que usam a figura do palhaço, eles são braços do Doutores da Alegria, que você conhece, que é de São Paulo. Né? Então, o da alegria todo tem, mas por que eu coloquei o Mensageiros? Porque a gente leva uma mensagem, né? A gente leva uma mensagem de amor. A gente é um grupo interdenominacional, né? Dentro do nosso grupo tem várias religiões, mas que juntos levamos o amor, né? Jesus, ele não tem um estereótipo, ele não tem uma placa, uma máscara, não. Jesus, ele é amor. Né? E através daquilo que a gente faz, a gente executa isso. Então hoje nós conseguimos levar, através do palhaço, de uma forma mais dinâmica, o amor ao próximo. E isso é tão renovador para quem recebe, tão renovador para quem faz. Legal, é isso mesmo. E fala um pouquinho, o seu palhaço é Dr. Loló? Isso. Como que surgiu esse nome? Por que você colocou Dr. Loló? Tem algum significado? E é o que eu disse no começo. Quando eu entrei, eu era tímido, eu usava um fantoche, ele se chamava Loló. E aí, as pessoas, elas relacionavam muito ao fantoche do que a mim. Né? Então, o que a gente fez? Com 2 anos que eu comecei a me soltar por causa da questão do fantoche, e as pessoas já estavam muito acostumadas com ele, né? Eu chegava dentro do hospital, brincava tal, diretamente com ele. Eu falei, eu não posso perder essa ligação do fantoche com os pacientes. Então eu tirei o fantoche e coloquei o meu nome de Dr. Loló. Então hoje as pessoas lembram do fantoche que eu usava,
mas hoje é mais direto para mim. Então hoje eu me chamo Dr. Loló. Pra você ter uma noção, a gente é tão conhecido dentro dos hospitais que se eu entrar de cara limpa, tem pessoas que não me conhecem, mas se eu entrar de doutor ou doutor, eu sento até no colo. Olha, que legal, isso deve ser gratificante, hein? Demais, Falando demais. em marcar, você marcou o doutor Loló na vida das pessoas, eu sei que são tantas experiências nesses anos de palhaçaria, de voluntariado, mas se tem alguma que está aí no seu coração, que ficou marcado para você, que você lembra até hoje? Olha, eu tenho inúmeras, mas vamos colocar a que mais eu sempre relato. Porque, e queira ou não, a pandemia ela nunca vai sair da nossa mente. Isso aí é algo que a gente nunca vai esquecer. E desde quando a gente foi, a gente deu uma pausa, né? A gente não podia mais entrar. Quem convivia comigo, eu sempre dizia, se me chamarem para fazer humanização, eu entro, independente do risco de contaminação, do que quer que seja, porque eu nasci para isso. Só que eu respeitava pela questão de segurança. E eu, em 2020, 2021, em fevereiro de 2021, eu estava na academia e ali eu recebi uma ligação de uma doutora nossa, uma doutora médica mesmo aqui da cidade, muito amiga nossa, e ela falou, Kaique, a gente recebeu, você pode vir aqui na UTI Covid fazer o seu trabalho? Eu falei, eu posso. Tipo assim, foi bem instantâneo. Eu falei, posso. Ela falou, ó, vem, a gente vai passar pelo período lá, naquela época, você entrava dentro de uma sala, trocava suas roupas, fazia esterilização, todas essas coisas aí que sabe. Aí eu falei assim, eu posso levar mais um? Ela falou, pode. E aí eu liguei para um instrumentista que é do nosso grupo, um músico, ele falou, vamos. Só que eu fui, tipo assim, nessa questão do que eu sempre quis. Quando eu cheguei dentro do quarto para fazer a minha troca de roupa, né, foi liberado para a gente usar um chapéu colorido e o jaleco. O restante era tudo do hospital, porque a gente não podia usar o restante, porque a gente tinha que pôr máscara, uma máscara específica. Era uma máscara tão dura naquela época que eu falei, gente, que é isso? Mas foi o que foi liberado. Só que quando eu entrei dentro do quarto para fazer essa troca, foi aí que eu caí em si de onde que eu estava. Né? Um lugar, tipo assim, pra você ter uma noção, quando a gente entrou na recepção para até chegar no ambiente do quarto, eu nunca vi a Santa Casa tão vazia como estava. Porque o único lugar lotado era aonde que eu fui, que era a enfermaria Covid e a UTI. Pra você ter uma noção, naquela época, os profissionais da saúde chegavam a ficar 4, 5 dias só naquele ambiente de Covid. Eles não andavam dentro da Santa Casa. Eles dormiam ali, né? Então, para você ver o risco de contaminação. E aí eu entrei dentro do quarto ali para fazer minha troca, junto com o músico que estava com a gente. E aí fizemos toda a troca. Ele falou, vamos, vamos. Aí a gente estava no segundo andar. A gente tinha que subir para o terceiro andar, que é onde era o UTI Covid. Quando a gente subiu, o músico que estava comigo, ele esqueceu a corda do violão. Aí eu falei, vamos atrás de alguma coisa. Aí tinha um outro doutor lá, a gente pediu aqueles elásticos para amarrar o violão. Quando ele foi amarrar o violão, que ele começou a amarrar, a mão dele fazia assim. Falei, gente, você tá tremendo tanto assim? Aí eu até lembro que um dos doutores falou assim, um que estava com a gente, falou assim, claro, Kaique, você está num lugar de tanta contaminação que ele tem 100% de risco de morrer. E você acha que ele não estaria tremendo? Aí eu olhei para ele olhou para mim e falou, vamos, o Jesus está conosco e vai dar certo. E aí a gente não passou pelos quartos para ver. A gente subiu a escada, a gente estava no início. Então os enfermeiros que estavam lá abriram todos os quartos, todos os biombos, e a gente não iria entrar nos quartos. A gente só passaria nos corredores cantando, deixando uma mensagem, e os pacientes que estavam conscientes iriam nos ouvir. Porque na UTI ali, naquela época, tinham mais de 30 pessoas internadas com Covid-19. E aí, a gente entrou e eu me deparei com intubações, com internações de pessoas assim que eu jamais
chegaria a ver como um ser humano poderia chegar, né? Intubações de pessoas em situação fetal, né? Questão assim de... Eu lembro que eu vi uma pessoa de uma forma assim entubada tão drástica, mas era a única forma que passava a respiração nela. E aí, quando a gente chegou no último quarto, tinha um moço, e esse moço tinha ficado ali 30 e poucos dias entubados, e ele tinha acabado de ser extubado. E ele estava com aquela ventilação mecânica, mas ele estava ouvindo, vendo, ele estava consciente. E como ele não poderia falar, a gente estava cantando aquela música Faz o Milagre em Mim, né? E a gente começou a cantar ela, e como ele não podia falar, ele mexia o pé. E ele mexia o pé cantando, né? Então, como ele não falava, ele cantava no ritmo que a gente cantava, ele cantava com o pé. Ele se chama Tony, esse moço, e aquilo marcou a minha vida pelo Tony, né? Ele ficou 30 e poucos dias, etc e tal. E aqui na nossa cidade, por ser um hospital da região, a gente recebe pacientes de todas as cidades. E ele era de Oswaldo Cruz. Eu lembro até hoje que a médica falou até no vídeo isso. No ano passado, a gente recebemos aqui na cidade, num show, o Regis Danese, que é o autor da música Faz um Milagre em Mim. E aí, quando a gente recebeu esse cantor, a gente foi convidado, junto com a Secretaria de Cultura, para ir no show do Regis Danese, pela questão dessa visita que a gente teve há 2 anos atrás, do Faz um Milagre em Mim. E aí a gente pegou esse vídeo que foi feito e colocamos na rede social, relembrando a visita. Quando a gente colocou o vídeo relembrando a visita, o Tony, que tinha recebido a nossa visita, viu o vídeo. E aí ele comentou, falou, sabe esse Tony que vocês foram na UTI Covid, etc e tal? Esse Tony sou eu. E vocês não fazem ideia do quanto a visita de vocês, a música que vocês cantaram, a mensagem que vocês deixaram, marcaram a minha vida naquele dia. Se hoje eu estou vivo tanto pelos médicos que fizeram todo o seu trabalho e tanto por vocês também ter levado uma mensagem de esperança para mim. Então isso marcou minha vida. Né, de que hoje, uma coisa muito interessante, é até bom falar, todo palhaço humanizador, palhaço hospitalar, ele trabalha 2 vertentes, a humanização e a medicina integrativa. O que é a medicina integrativa? A música, o teatro, o humor, essas coisas. E a humanização, o abraço, o afeto, o toque, o perguntar, o olhar no olho, né? Essa questão. Então, isso mostrou para mim que o nosso trabalho, ele também ajuda na recuperação do paciente. O que nós fazemos, isso pode ser de impacto na vida das pessoas totalmente. E isso marcou minha vida. Então, hoje, eu trabalho muito com os meus voluntários essa questão. Né? A questão de olhar, a questão de tocar, a questão de sentir o ambiente, né? Sentir tanto para alegrar, brincar, quanto também para abraçar, para tocar, né? Porque existem pessoas que você não precisa falar. Só de você estar ali, é como dentro de um velório, né? Se você chega num velório, você não vai chegar ali perguntando, falando, você não vai chegar ali fazendo nada disso. Só de você estar ali, mostra um consolo para quem está naquele ambiente. Então, o humanizador, o palhaço dentro do hospital, ele é a mesma coisa. Por muitas vezes, só do paciente ver você ali já mostra, olha, eu sou muito importante, eu tenho ajuda, e isso pode ser uma integração muito boa para o paciente. Legal, legal. Essa experiência marca, né? Fica até hoje, né? Dá para você já pensou em escrever um livro já? Então, nós, dentro do grupo, a gente lança documentários escritos, né? Esses documentários são feitos por relatos, mas a gente tem em mente de fazermos um documentário físico mesmo, né? De vídeos, de relatos, etc e tal. E aí, como forma pessoal minha, eu tenho vontade de escrever. Eu já tenho até... Eu escrevo muito relatos, né? O que eu gosto? Eu gosto de escrever o que eu vivi. Então, eu não tenho um começo, meio e fim. Mas eu tenho relatos de tudo aquilo que eu já passei.
né? Porque hoje eu atendo tanto a questão particular minha, quanto também a questão dentro do grupo dos mensageiros, por eu ser diretor e fundador. Mas é um plano futuro, né? O plano mais recente é de nós lançarmos o documentário em vídeo dos mensageiros mesmo, né? Hoje o nosso trabalho ele é muito, muito visível aqui na nossa região. Então hoje a gente tem essa grande vertente aí de receber, de mostrar um pouquinho do nosso projeto para o pessoal. Legal, legal, legal. E para você, a palavra voluntariado tem o quê? Qual o significado? É minha vida. Eu nasci para isso. Esses dias atrás, numa conversa de família, meu irmão casou recentemente, né? E aí, numa conversa de família, falou assim: ah, o irmão do Kaique casou. Aí perguntaram assim: o Kaique casou? Aí uma da família, um dos integrantes da minha família, assim, falou assim: o Kaique casou com os Mensageiros da Alegria. Isso é minha vida. Eu nasci para ser humanizador. A galera que caminha comigo ou que me acompanha sabe. Eu dedico 24 horas da minha vida para isso. E eu dedicaria 100 vezes mais para aquilo que eu faço. Eu amo o que eu faço, amo as pessoas que trabalham comigo. Eu tento... eu sempre falo isso para os meus voluntários. Como a gente trabalha com humanização e com amor, eu sempre tento valorizar as pessoas pelas ações que a gente faz e também os voluntários. Porque se não fosse eles, a gente não conseguiria fazer. Né? Se não fosse os voluntários, a gente não conseguiria executar a humanização e o trabalho voluntariado. Então, hoje, o meu trabalho é tanto motivar a equipe, quanto também aqueles que recebem o nosso projeto. Legal, legal. Ô, Kaique, a gente tem aqui uma dinâmica, chama jogo das palavras. Tipo, eu falo uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. O que essa palavra tem um significado para você? A primeira coisa que vira na cabeça, então, vamos lá. É para usar a criatividade do palhaço agora. Beleza, pode falar. Ah, família. Tudo. Deus. É o centro da minha vida. Amor. É em uma palavra, né? Eu tô falando tudo, meu Deus, peraí. Amor, meu norte. Mensageiros. Mensageiros. Pode ser várias palavras. Tudo. Pode ser várias. Mensageiros em várias palavras. Ah, pode? Ah, tá. Mensageiros hoje é o meu pensar. Hoje eu penso, hoje eu vivo os Mensageiros da Alegria. E a última, Loló. Loló. Cara, eu acho que o meu personagem, ele mudou minha vida, né? Ele mudou minha vida, assim, pela minha forma de olhar o mundo, pela minha forma de ver as pessoas, né? De fazer sem esperar em troca. Então, hoje, o Loló, para mim, é incrível. Legal. E a palhaçaria junto com o voluntariado faz sentido na sua vida? Com certeza. Eu acho que, tipo assim, o que a gente não consegue fazer de cara limpa, o palhaço ele consegue entrar em qualquer lugar. Né? Em qualquer ambiente ele consegue entrar. E através da humanização, que é aquilo que a gente realiza, a gente consegue trazer este ato de solidariedade, amor ao próximo, de voluntariado do que a gente faz. Então, para mim, usar a figura do palhaço, né? Porque às vezes as pessoas elas diminuem, né? Um exemplo, não sei se você já ouviu aquela frase, tipo assim, palhaçada isso, tem o cara de palhaço, não sei o quê. Às vezes as pessoas usam esses termos pejorativos para humilhar, para diminuir, e eu não acho isso, né? Eu sempre falo, eu sou palhaço com muito orgulho, com muito amor, e é isso que eu levo para minha vida. Então, a palhaçaria na questão da humanização, para mim,
é mudança de vida, é mudança de pensamento para as pessoas, para as nossas atitudes, e isso faz com que eu siga a minha vida assim, de uma forma muito, muito, muito abrangente naquilo que eu faço. Legal. Eu tava vendo no Instagram de vocês que vocês sempre posta lá sobre kit. Que kit é esse do mensageiro? Como que faz para o pessoal adquirir esse kit? Ou vocês dão para quem é parceiro? Ou alguma campanha que vocês fazem? Então, como a gente trabalha a questão assistencial, o grupo ele é feito de pessoas voluntárias, né? Só que ao redor de tudo isso, existe toda uma questão financeira para sustentar o grupo e para sustentar o que o grupo faz. Então, a gente hoje trabalha com rede de colaboradores. Por enquanto, nós ainda não somos uma associação, a gente ainda não tem CNPJ, ainda a gente não tem vínculo federal, essas coisas. Então, hoje a gente trabalha por colaboradores, né? Pessoas que sentem no seu coração e doam para nós. Então, todas as nossas ações que a gente faz, a gente cria algo, por exemplo, nós estamos agora com a ação de Dia dos Pais. Nessa ação de Dia dos Pais, nós vamos entregar um kit de um cortador de unha e uma caneta para os voluntários, um cortador de unha para todos os pais dos 4 hospitais da região, e vamos entregar um kit de um pente e produtos higiênicos para os asilos, para os pais dos asilos. Tudo isso tem custos, né? Tudo isso custa alguma coisa. Então, o que a gente faz? A gente monta a campanha, faz o cartaz e divulga. E aí as pessoas, elas doam, colaboram com a gente pega toda essa questão financeira e a gente reverte em nossas ações. E também a gente tem os colaboradores mensais, né? Existem pessoas que doam mensalmente para o grupo. Eles doam com uma quantidade de valor, numa data específica, e aí a gente manda uma mensagem lembrando nessa data específica, e essas pessoas fazem as suas colaborações mensais todos os meses. Legal, legal. E essa camiseta aí do mensageiro, vocês chegam a vender? Ou se vender, como faz que o pessoal adquirir ela também? Sim, em breve a gente mandou fazer uma camiseta nova, né? Que a nossa nova logomarca. Que nem se vocês verem aqui, ó, essa logomarca, ela é a primeira logomarca que a gente teve. Hoje a nossa logomarca ela tá mais aprimorada, né? Com aqueles pontinhos coloridos, tem um nariz desenhado embaixo, etc e tal. Então, a gente faz as camisetas através de pedidos. A gente ajunta uma quantidade de pedidos e faz. A gente tem as camisetas, a gente tem os copos, a gente tem adesivos, né? A gente já fez canecas, a gente tem os potes da gratidão, a gente tem várias coisas que a gente desenvolve para vender e a questão financeira para a gente através daquilo que a gente vende. Legal, legal. E agora, para a gente encerrando aqui, o que você falaria se o doutor Oló estivesse aí na sua frente? O que o Kaique diria para ele? Não para, independente de momentos difíceis, né? Independente se a gente passa por situações, porque todo ser humano ele não é isento de passar por dificuldades, não para. O que você faz, o que você consegue fazer através do seu personagem, através da humanização, isso tem ajudado muitas pessoas. Então eu diria não pare, não desista jamais. Eu não pare. Você falou da ação agora que vai ter do Dia dos Pais, mas tirando essa ação do Dia dos Pais, quais os projetos futuros do Mensageiros? Então, hoje, isso aí é questão de faz nem um mês, o Mensageiros hoje a gente tem uma parceria com a Faculdade de Medicina aqui da nossa cidade. Hoje nós também recebemos acadêmicos de medicina e nós estamos trabalhando junto com esses acadêmicos a humanização, para termos médicos mais humanos, né? Então hoje nós desenvolvemos encontros dentro da faculdade, junto com os acadêmicos de medicina, e eles fazem intercâmbio com a gente. A gente fala sobre humanização com eles, e eles também fazem visitas com a gente dentro do grupo. Então nós temos esse trabalho que é recente com o projeto, né? Fora as visitações que já são
aí de praxe todos os finais de semana. Nós, em breve, também teremos as nossas comemorações do Mensageiros da Alegria, né? Mês que vem nós vamos ter uma sessão solene na Câmara Municipal aqui da cidade do Tupi Paulista, onde todos os voluntários serão homenageados pelo projeto que a gente faz, né? A gente também tem aí a ação de Dia das Crianças, nós vamos entregar brinquedos, doces aqui na nossa cidade. Temos a ação de Natal, onde a gente entrega cestas natalinas para famílias carentes, são mais de 100 cestas natais que a gente monta para entregar para as famílias, e fora todas as atividades que a gente faz, né? A questão de entrega de alimentação para moradores de rua, a questão de doação de o que quer que seja. Nós também temos um projeto com as unidades prisionais, então a gente desenvolve ações voluntárias junto com as unidades também. Então isso se eu falar para você, são inúmeras atividades todos os dias. Legal. O bom é que o grupo não para, né? Sempre tem movimento, né? Olha, é trabalho, hein? É trabalho. Mas é trabalho, mas é gratificante, né? É o que eu falo. Eu trabalhava em uma empresa de empréstimos. E sabe quando você trabalha? Porque você tem que se sustentar. Então você trabalha meio que por obrigação. Quando você trabalha pelaquilo que você ama, você acorda todos os dias querendo fazer, né? Então eu acordo todos os dias querendo fazer aquilo que eu amo, que é a humanização. Legal. Ô, Kaique, agora a gente está encerrando. Eu quero agradecer você por essa oportunidade de contar um pouco mais desse trabalho abençoado aí da cidade de Dracena. Dracena é aqui no interior de São Paulo, né? Isso, a gente fica aqui perto de... A gente fica perto da divisa do Mato Grosso. Então é aqui perto, aqui do lado. Isso. Você é de onde? Jacareí, São José dos Campos. Sim, isso. Você fica mais perto de São Paulo. A gente fica mais interior mesmo. Vai entender. Eu quero agradecer você por essa oportunidade, você contar um pouquinho desse grupo maravilhoso, como começou, as suas experiências. E agora o microfone é seu. Se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo, que vai assistir a live depois, divulgar as redes sociais do Mensageiro. Quem quiser ser um apoiador do projeto também, fica à vontade, o espaço é seu. Olha, minhas últimas palavras é agradecer, né, todo o espaço que a gente tem de divulgar o nosso projeto, também de falar um pouco da minha história. A gente somos muito gratos pelas oportunidades que a gente tem. E como humanizadores e como os voluntários, eu sempre costumo dizer, né? Hoje a gente tem duas vertentes muito importantes dentro do nosso ambiente que a gente vive, tanto emocional quanto espiritual. Se a gente não preocuparmos em cuidarmos do nosso emocional, de não cuidarmos do nosso espiritual, a gente não consegue mais viver. E o doutor, o palhaço, ele consegue trabalhar tanto emocional quanto espiritual, né? Através das palavras, das atitudes, do afeto, do amor, da risada, do sorriso. E é isso que muda a nossa vida. Se por acaso em nossos dias acontecer dias que a gente acorda meio triste, meio desesperançoso, olhe tudo em nossa volta, olhe tudo que já aconteceu, olhe tudo que a gente já passou, olhe tudo que a gente já venceu. Existem muitos que ficaram no meio do caminho, mas a gente está aqui e a gente consegue fazer um mundo melhor através das nossas atitudes. Então faça, né? E isso, o meu maior convite também, que eu sempre costumo dizer, seja voluntário na sua cidade, naquilo que você consegue desenvolver. Dedique um tempo para o próximo, dedique um tempo de pensar no próximo. E isso vai mudar a sua vida e a sua forma de ser, assim, de uma forma absurda. Então, em nome de todos os nossos mensageiros, em nome de toda a nossa rede de 92 voluntários, quero ser muito grato pelo convite, por vocês, né, da Somos Um Só Coração, né, muito obrigado mesmo por poder compartilhar com vocês a nossa história. Se você quiser conhecer um pouquinho do nosso projeto, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, é só seguir lá, Mensageiros da Alegria, né, onde tiver essa logo aqui, ó, Mensageiros da Alegria. É só seguir lá um pouquinho do nosso projeto, tanto no Instagram, no Facebook, TikTok. A gente está aí muito aberto para divulgar e também falar um pouquinho do nosso projeto. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Legal. Ok, só uma dúvida. Vocês estão, você falou que está com 92 voluntários, mas rumo aos 100, né? Não, então,
Hoje, nós somos em 105 voluntários. Por que que eu falo 92 e agora nós estamos em 100? O projeto de medicina, nós já estamos com 14 voluntários. Então, ajuntando os 14 com 92, já passamos dos 100. Legal. É bom você explicar, porque se a pessoa vai assistir a live, vai falar, ué, o Kaique falou 92, mas aqui no Instagram tá 100? Ué, Isso. será que Hoje, é matemática, essas coisas? hoje a gente já passou dos 100, né? Então, é que a gente ainda colocamos a ideia em prática, mas ainda não mudamos mesmo, porque a gente muda quando eles se aparecerem como doutores, quando eles estiverem caracterizados, as pessoas conhecerem, aí eles vão ver um pouquinho melhor. Mas a gente já passou aí dos 100, a gente já estamos 104, 105 doutores. É uma família enorme, hein? Uma grande família, hein? É uma palhaçada total. Ô, Kaique, para nós registrar essa manhã de conversa aí, vamos tirar uma foto? Vamos Colocar lá. o nosso nariz aqui, ó. Aí, deixa eu colocar o meu. Agora sim. Já que foi? Sei lá, eu. Uma cara meio de palhaço agora, ó. Kaique, ó, foi. Eu quero agradecer você, eu vou te mandar as fotos depois, o link da nossa conversa. E só agradecer você aí, pode contar com a gente que foi para divulgar aí algum evento aí, a gente divulga, a gente fala. E estamos juntos aí nessa jornada chamada palhaçaria. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, tá? Ó, eu vou sair por aqui, tá? Ou você vai sair por aí? Não sei. Tô muito Vou. perdido. Tchau, tchau.